E vamos à segunda parte da reportagem sobre a beterraba açucareira no norte da França. Agora você vai ver como se faz a colheita da planta. E vai também conhecer uma grande usina de açúcar de beterraba, uma empresa da qual os próprios agricultores são os donos. Nos campos do norte da França, a safra de beterraba começa em meados de setembro e segue até o início de dezembro. Nesse período, as lavouras são invadidas por um exército de colheitadeiras, tratores, carretas. Na França e em vários países da Europa, a colheita da beterraba é feita com equipamentos modernos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. O objetivo é retirar a beterraba da terra de maneira rápida e cuidadosa. À medida que avança, a máquina realiza várias operações. Primeiro, uma lâmina vai cortando as folhas da planta. Logo atrás, discos de metal que lembram um arado retiram as raízes do solo. O produto segue então por uma série de esteiras, vai rolando e no final é despejado numa carreta puxada por um trator. No volante, olha aí, o dono da fazenda, Denis Lequeux. Tem que prestar atenção para que o trator fique paralelo à colheitadeira, nem muito perto nem muito longe. Outro cuidado é manter sempre a mesma velocidade. Tudo é questão de hábito. Denis explica que os dias de sol são ótimos para a colheita. O solo fica seco e as raízes saem com facilidade da terra. Nessa semana o tempo está bom, então a gente se esforça para colher o máximo. Essa imagem do fazendeiro com a mão na massa é algo corriqueiro por aqui. Durante a safra, Denis costuma contratar 2 empregados temporários. Fora eles, a fazenda conta apenas com um funcionário fixo, o seu Jacques Laroche. Aqui eu faço tudo quanto é tipo de trabalho. Ao longo do ano eu piloto máquinas, sou mecânico, transporto lenha, cuido do trigo, beterraba. É muito diversificado. Normalmente a safra gera gastos elevados com combustível e maquinário. Só a colheitadeira chega a custar quase R$500 mil. Para reduzir despesas, Denis resolveu comprar o equipamento em sociedade com o vizinho. O sócio também dirige um trator e também se chama Denis. Digamos que o investimento numa colheitadeira é bem pesado, mas como a máquina pode ser compartilhada, os custos ficam mais razoáveis. Curioso é que até há algumas décadas, máquinas modernas como essas eram coisa rara nos campos da França. Seu Raymond Lequeux, pai de Denis, se lembra do tempo em que a beterraba atraía um batalhão de trabalhadores. Situação ainda comum em boa parte dos canaviais do Brasil. A gente tinha italianos, portugueses, belgas e também franceses que vinham trabalhar nas nossas lavouras. Eram trabalhadores temporários que chegavam aos milhares de outras regiões para cuidar do cultivo e da colheita da beterraba. Essa situação foi comum na região até os anos 60. Hoje, com toda a tecnologia disponível, uma lavoura de beterraba rende em média 80 toneladas de raízes por hectare. Conforme a colheita avança, o verde vivo dos cultivos vai dando lugar a outro tipo de visual. Normalmente, nessa região da França, as mesmas áreas usadas para a produção da beterraba são aproveitadas na sequência para o cultivo do trigo, um esquema de rotação de culturas. Nessa parcela, por exemplo, a beterraba já foi colhida e os tratores estão no campo, preparando o terreno para o plantio do cereal. Com o solo pronto, entram em cena as semeadeiras. Elas depositam os grãos de trigo em linhas regulares. Em apenas uma semana, a gente já consegue ver as primeiras brotações. Plantado entre outubro e novembro, esse trigo vai ter que resistir aos meses mais gelados do ano. Vale lembrar que o inverno europeu vai de dezembro a março. Este é um trigo de inverno que foi selecionado para resistir à neve e a temperaturas baixas, como 10 ou 15 graus negativos. Durante o frio, o crescimento da planta para, mas quando volta a esquentar, a lavoura retoma o crescimento normal. Só não pode ter queda brusca de temperatura. Quando ela cai aos poucos, o trigo suporta sem problema. Logo após a colheita, a beterraba vai sendo descarregada às margens da lavoura. Mas afinal, quem é que compra as raízes e
quanto é que o agricultor ganha pelo produto? Denis explica que a cadeia do açúcar na Europa obedece a um planejamento de Estado bastante rígido. Os países da União Europeia definem em conjunto a quantidade de açúcar que deve ser produzida em cada usina do continente. É uma divisão oficial de cotas que tem o objetivo de evitar a produção em excesso. O plano também determina a quantidade de beterraba que cada agricultor deverá fornecer ao longo da safra. E o valor pago pelas raízes também é o resultado de um acordo. Em 2010, os beterrabeiros tiveram a garantia de um preço mínimo, equivalente a R$ 60 a tonelada. Na sua opinião, esse preço é bom para o agricultor? É um bom preço, mas é claro que eu gostaria que ele fosse um pouco maior. O interessante da beterraba é que é uma lavoura de renda mais regular, previsível. É diferente do trigo, que flutua com as tendências de mercado e pode dobrar de preço da noite para o dia. A produção da família Lequeux abastece uma empresa que fica a 20 quilômetros da fazenda, no município de Origny-Saint-Benoît. Logo na chegada, dá para ver o tamanho do empreendimento. Estamos numa das usinas do grupo Terreos, um dos maiores conglomerados agrícolas da França. Com 9 indústrias em atividade, a empresa produz nada menos do que 40% de todo o açúcar do país. A grande diferença para as usinas de cana do Brasil é que essa não é uma empresa privada, mas uma cooperativa, como explica o diretor de comunicação do grupo, Philippe Pelzer. Aqui em Origny-Saint-Benoît, em 1932, um punhado de agricultores resolveu criar uma cooperativa e investir numa usina de beterraba. No início era uma operação pequena, que foi crescendo aos poucos. A ideia central é que todos os associados fossem ao mesmo tempo fornecedores e proprietários, acionistas da cooperativa. Dessa forma, eles teriam um comprador garantido para a matéria-prima e ainda poderiam fazer a divisão dos lucros da atividade industrial. Hoje, quantos agricultores são donos da cooperativa? Hoje, com a evolução do grupo, nós temos 12 mil agricultores associados, todos fornecedores e acionistas. Para se tornar sócio da cooperativa, o beterrabeiro precisa comprar uma parcela da empresa, ou seja, ele entra com dinheiro vivo no começo e com o tempo vai colhendo os frutos do investimento. Além de produzir açúcar, o grupo também fabrica etanol de beterraba, investe no cultivo de cereais e tem negócios em vários outros países. Daqui a pouco a gente mostra qual a vantagem desse tipo de cooperativa para o bolso do agricultor. Você vai ver os segredos da fabricação do açúcar de beterraba, o projeto do etanol francês inspirado no modelo brasileiro. E por que os beterrabeiros da França estão de olho no desempenho da cana-de-açúcar do Brasil?